E aí pessoal, tudo bem? Aqui professor Anderson Marques, Geopolítica. Vamos tocar o barco aí, né? Espero que estejam todos bem, todos em paz. E aí, lembrando que na aula passada a gente falou sobre a questão palestina. Hoje vamos trabalhar Oriente Médio, guerra do Irã e Iraque e Revolução Islâmica na sequência aí. Vou pedindo desculpa aí pelas qualidades técnicas. Imagino que hoje um pouquinho melhor que na aula passada. A gente vai melhorando aí com o tempo, tá? Bom, vamos lá então. Nosso tema hoje é Oriente Médio. Começando por aqui, entendendo que o nome do Oriente Médio era porque os viajantes mercadores que partiam da região da Europa Mediterrânea na direção do extremo Oriente imaginavam que estariam chegando na metade do caminho quando passavam por aqui. Bom, o Oriente Médio ele é uma região composta por população majoritariamente islâmica, árabe, numa área de escassez de recursos hídricos e, consequentemente, por guerras, conflitos envolvendo a questão da água. Os países são Líbano, na região palestina tem o Estado de Israel que é consolidado, Jordânia, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, o Iraque, se é que eu não falei Iraque já, e o Irã. O lance é que tem alguns autores que colocam o Afeganistão no Oriente Médio, outros autores colocam a Península do Sinai e até o próprio Egito no Oriente Médio, mas não é consenso. Tanto é que esse mapa que eu coloquei não tem esses dois países. Ok? Avançando então, é uma região estratégica no mundo por três motivos. Primeiro é a origem das grandes religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Já tivemos uma aula sobre isso, vamos falar um pouquinho mais só para relembrar aqui já já. Possui as maiores jazidas de petróleo. O petróleo é essa principal fonte de energia do mundo a partir da segunda revolução industrial. E importante localização geográfica, uma vez que, como vocês viram agora há pouco, o Oriente Médio está entre a Ásia, a África e a Europa aqui em cima, tá? Circundado pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Cáspio. O Mar Mediterrâneo liga a Europa à África. O Mar Cáspio é uma grande fonte de hidrocarbonetos, petróleo, e o Golfo Pérsico, associado ao Mar Arábico, ao Mar Vermelho, ao Golfo de Aden e ao Canal de Suez aqui, acaba formando uma região de escoamento importante de petróleo do mundo, a mais importante inclusive. Certo? Bom, seguindo então, observa aqui, desculpa, que os viajantes saíam daqui para ir para cá e acreditavam que isso aqui era o meio do caminho. Daí o nome Oriente Médio, como eu falei agora há pouco. Tá certo? Europa, Ásia Central, África, Índia. O Oriente Médio está no meio do que há de mais importante no mundo. China, Japão, enfim. Vamos lá. Em 45, como modo de algo no caminho de unificar os países de língua árabe, de cultura árabe e de religião islâmica, surgiu a Liga Árabe, composta por Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Comoros, Djibouti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Mauritânia, Iraque, Líbano, Jordânia, Marrocos, Palestina, Omã, Somália, Sudão, Tunísia e Kuwait. A Síria é um país membro, mas que atualmente está suspenso. Ok? Então, conforme o mapa mostra, a Liga Árabe contempla o Oriente Médio, mas também contempla países africanos. Show? Seguindo então, nós temos alguns grupos étnicos que habitam o Oriente Médio, para afastar aquela ideia de que todos são árabes, e nem todos são árabes, mas tem sim os árabes, claro, são predominantes. Estão na Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã e Síria. Mas, por exemplo, lá tem os turcos, que vivem na Turquia e no norte do Chipre. O sul do Chipre são gregos, mas enfim, no norte do Chipre são parecidos. Mas também tem os persas. Os persas habitam o antigo Império Persa, que hoje é o que nós chamamos de Irã, que foi remanescente do antigo Império Persa.
Aí tem os judeus, que vivem no Estado de Israel. Tem os curdos, que habitam a Turquia, Síria, Iraque, Irã e outros países também. Enfim, os curdos compõem a maior nação sem pátria do mundo. Vai ser tema de aula aí para frente, a questão do Kurdistão. Ok? Então esses são os grupos étnicos predominantes no Oriente Médio. Avançando então, só recapitulando então, como nós já falamos, a região é berço do islamismo. Esses são os países em que predomina a população islâmica. Profeta Maomé, Deus Alá, livro sagrado ao Corão. Vamos só lembrar aqui que 90% dos islâmicos são sunitas e 10% são xiitas, com as suas respectivas diferenças. Os sunitas são considerados mais moderados, seguem ao Corão e a Sunna, que é o livro da vida do Maomé, alguns relatos de exemplos do Maomé. Aceitam que o líder seja um homem de fé fora da família da descendência do Maomé. Os xiitas não, eles só aceitam a liderança de descendentes do Maomé, são 10%, seguem só o Alcorão, costumam ser mais radicais. Durante a aula sobre as religiões, nós vimos que o último califa descendente do Maomé foi o Ali. Xiita vem de Xiali, seguidores de Ali. Quando o Ali foi assassinado, houve a grande ruptura então dentro do islamismo. Enfim, é complicado falar em mais radical, mais moderado, considerando que o Estado Islâmico era sunita, que o Bin Laden e a Al-Qaeda era de orientação sunita e eles eram muito radicais, né? É o berço sagrado do judaísmo e do cristianismo. Lembrando que o cristianismo derivou do judaísmo, o próprio Jesus Cristo era judeu quando nasceu. No judaísmo tem o Antigo Testamento como livro sagrado, Deus é Javé, Jeová. No caso do cristianismo, falei nosso porque a maioria dos religiosos brasileiros, os seguidores de religião, são cristãos. É a Bíblia Sagrada, que contempla o Antigo Testamento, mas o Novo também. E nós temos como correntes de destaque principais, os católicos romanos, os protestantes e os católicos ortodoxos, sobretudo no leste europeu, na Rússia. Enfim, com alguma ramificação na Turquia também. Religião, em alguns casos, é motivo de guerra, de conflito, né? Então, as três grandes religiões monoteístas surgem no Oriente Médio. Vamos mudar de assunto então, avançando dentro da lógica dos conflitos do Oriente Médio e para o Irã, para da Revolução Iraniana de 79. Essa revolução aconteceu no ano 79 e quem caiu foi esse maluco aí, o Shah Reza Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi. E aí, para a gente compreender qual foi o contexto que envolveu a queda dele, vamos entender um pouquinho como é que era o governo dele. Ele era um cara que tinha a intenção de modernizar o Irã, e para isso ele queria introduzir no país algumas reformas alinhadas com o Ocidente. E de cara ele conflitou com o Islã. Vamos lembrar que no Irã a maioria é xiita. E aí, por exemplo, ele não baniu o álcool, não baniu o jogo, não proibiu o sexo antes do casamento por lei. Ele tentava respeitar algumas liberdades, sabe? E conflitava com os islâmicos mais radicais, claro. Seu governo era violento, corrupto, repressivo. Ele era aliado dos Estados Unidos e estabelecia algum nível de aproximação com Israel, o que deixava mais raivoso ainda o núcleo islâmico lá dentro. Ele queria transformar o Irã em uma potência global, fez reformas econômicas, sacrificou trabalhadores. Como eu disse, ele era acusado de corrupção. Sofreu com problemas econômicos, escassez de recurso lá, inflação, enfim. Mas em 76 ele tomou duas atitudes que aí fez com que a revolução começasse a caminhar de verdade. Ele distribuiu terra de religiosos lá para a reforma agrária, deu ao povo, e deu direito de voto para a mulher, o que foi uma afronta para esses já falados e repetidos islâmicos mais radicais lá dentro. Nesse contexto aí começa a Revolução Islâmica então. Liderada por esse maluco aí, o cara chamado Ruhollah Khomeini, Ayatollah Khomeini, um líder religioso xiita. A revolução teve duas fases.
a primeira fase, como vocês estão vendo aí, a aliança entre liberais, esquerdistas, geralmente socialistas, e religiosos. Aí, a parte dos religiosos, liderança do Khomeini. Eu imagino que esses liberais e esses esquerdistas queriam tomar o poder e imaginavam que o Khomeini ficaria à margem cuidando da questão religiosa. Mas não, galera, na segunda fase da Revolução, em 79, o Khomeini consegue juntar os ayatolás e os seguidores da religião em nome de Alá, em nome de um governo fundamentalista, da introdução de uma Sharia, que é o conjunto de leis islâmicas dentro do Irã. Eles passam a perseguir os liberais, os esquerdistas, inclusive com a execução de muitos deles, e tomam o poder. Então os ayatolás chegam no poder. O novo governo do Ayatollah Khomeini ele foi baseado nas seguintes ações. Governo teocrático, onde o ayatollah era figura de liderança espiritual e política. Fundamentalista, onde o livro sagrado valia mais do que a Constituição. Anti-ocidental, rompeu com os Estados Unidos, rompeu com Israel, perseguidor da imprensa, liberdades individuais, dos intelectuais, de opositores, enfim. Ele fez tudo aquilo que eles queriam que o Reza Pahlavi fizesse e ele não tinha feito. Essa revolução iraniana trouxe algumas consequências. Uma dura até hoje. Por exemplo, todos os candidatos à presidência no Irã, eles têm que passar pelo crivo dos ayatolás. O Khomeini já não é mais vivo. Mas ninguém é candidato se os ayatolás não aprovarem previamente. Enfim, eles continuam meio que controlando o país, né? Consequência lá, na época, proibição do consumo de álcool dos filmes ocidentais e imposição do uso da burca para mulheres, cobrindo inclusive o rosto. Eles afastaram, como eu disse, dos Estados Unidos, países ocidentais, afastaram de Israel. O Ayatollah Khomeini, na época da Guerra Fria, lá em 79, introduziu um lema que era nem Oriente nem Ocidente, para seguir a vida política dele sem interferência internacional. E aí ele afasta, consequentemente, a União Soviética também. Fez aumentar no mundo o interesse, o medo e a desconfiança do islamismo, sobretudo esse islamismo mais radical. A gente conseguiu ver alguma coisa parecida com isso agora, com o Estado Islâmico mais recentemente. Do mesmo jeito que tinha gente que ficava assustada, temia, tinha gente que adorava aquilo ali, e inclusive eles cooptaram muitos soldados do mundo inteiro. E uma das grandes consequências foi o fortalecimento do movimento dos xiitas no Oriente Médio, inclusive encorajando-os a fazerem revolução parecida nos países onde eles estavam inseridos. E o país mais próximo, onde os xiitas eram a maioria, era o Iraque. Aí o Saddam Hussein ficou esperto, colocou as barbas de molho e começou uma guerra contra o Irã, que é a chamada guerra Irã-Iraque, que é tema de agora. Vamos lá então, galera. Guerra Irã-Iraque, 1980 a 88. Aqui está o Irã e o Iraque em perspectiva no mapa. A parte vermelha são as terras iranianas que o Iraque conseguiu invadir. As partes verdes são as terras iraquianas que o Irã conseguiu invadir. E como é que se deu essa guerra? Saddam Hussein, como eu disse para vocês, por parte do Iraque, temendo uma revolução islâmica xiita no seu território, ele invade o Irã. E aí ele arrumou alguns pretextos, dizendo que a saída para o Golfo Pérsico historicamente pertencia ao povo iraquiano, então ele invade o Irã para controlar a saída para o Golfo Pérsico, aonde os rios Tigres e Eufrates se encontram aqui. Essa região é chamada de Shatt al-Arab, que é dividida entre os dois países, e ele exigiu o controle total do Shatt al-Arab e invadiu o Irã, dizendo que terras que pertenciam ao Irã deveriam ser do Iraque, e queimou refinarias. Aqui é aquela história de que quando um não quer, dois não briga, não deu certo. O Irã não queria essa guerra. Imagina, o Irã tinha saído de uma revolução, contava seus mortos ainda, organizava seu governo e recebe essa agressão do Iraque. Bom, os Estados Unidos, quando perceberam que perderam a influência na região, quando o Shah Reza Pahlavi caiu, eles passaram a apoiar o Iraque nessa guerra e incentivar, inclusive, as ações de Saddam Hussein. Certo? A partir de 1980, o governo do Ayatollah Khomeini ameaçou o interesse americano. Sem esse petróleo, os Estados Unidos se aproximam do Iraque. Saddam Hussein reivindica o controle exclusivo do Shatt al-Arab, dividido historicamente com o Irã, e havia o temor de que no Iraque a revolução xiita chegasse.
Falei tudo isso já. Saddam invadiu o Irã para tomar territórios e queimar refinarias. O Irã então teve que aceitar e peitar essa guerra. E a guerra acontece em qual contexto? Vamos lá. O Iraque teve apoio dos Estados Unidos, de nações árabes de orientação sunita, como a Arábia Saudita, por exemplo, e no final até da União Soviética. Pessoal, a União Soviética queria mesmo se aliar com o Irã, uma vez que eles viraram inimigos dos Estados Unidos. Só que o lema do Ayatollah Khomeini, vamos lembrar, era nem Oriente nem Ocidente. Nessa época o mundo era dividido em leste e oeste, né? Leste aliados soviéticos, oeste aliados americanos. Enfim, acabou que ele espantou a União Soviética, que colou no Iraque com interesse no petróleo deles lá, claro. O Irã teve o apoio da minoria curda que vivia no norte do Iraque. Esses curdos sempre lutaram contra o Iraque. Já falei, Kurdistão é tema da próxima aula, vamos falar sobre isso. E o Irã teve apoio da Líbia e da Síria, aliados históricos da União Soviética. Bom, a União Soviética queria ficar do lado de cá, mas não tiveram essa chance. O que vai surpreender aqui é o seguinte, ó, no ano de 86 descobriu-se que os Estados Unidos faziam jogo duplo, acendiam a vela para Deus e para o demônio aqui. Por quê? Porque eles ajudavam formalmente o Iraque, mas estavam ajudando também o Irã, fornecendo armas para eles. Isso aqui foi conhecido como escândalo Irã-Contras. Por quê? Porque o meio político dos Estados Unidos se envolveu com a indústria bélica lá para fornecer arma para o Irã durante essa guerra, e com esse dinheiro atacaram o movimento dos Contras na Nicarágua. E aí, assim, envolvia também um interesse que eles tinham de ter intercessão dos líbios e dos sírios para a libertação de soldados de Israel, que eram aliados dos Estados Unidos. Enfim, isso aqui foi meio que escandaloso. O fato é que em 89, os dois líderes assinam o fim da guerra, as fronteiras voltam a ser as mesmas do começo da guerra, ou seja, mataram quase 1 milhão de pessoas dos dois lados, queimaram munição, trocaram arma e munição por petróleo, ficaram empobrecidos, enfraquecidos e as fronteiras continuaram as mesmas. E assim termina o conflito. Ok? Galera, vamos parar por aqui então. A aula que vem a gente trata de guerra do Golfo, questão do Kurdistão e mais alguma coisinha, tá? Grande abraço para vocês, tudo de bom.